Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, bem-vindos a todos. Mais uma Imunolive aí nessa quarta-feira de fevereiro. Prazer enorme recebê-los todos. Espero que vocês gostem. Hoje mais um convidado super especial aqui, que fez parte da nossa pós-graduação no Departamento de Imunologia, que é o Henrique Borges da Silva. Então é super legal perceber que o Henrique aí trilhou um caminho muito legal na carreira dele. Obviamente que a gente vai conversar sobre isso, ele vai contar um pouco mais para nós, nada, ninguém melhor do que ele mesmo para contar da carreira, né? Que é o papel dos receptores purinérgicos, receptores no caso de ATP, na manutenção da memória, manutenção da viabilidade de uma resposta de linfócito TCD8, por exemplo. A gente vai discutir um pouco mais com ele. O Henrique hoje é Assistant Professor da Mayo Clinic do Arizona. Então, super legal aí perceber que o Henrique, de fato, além de ter trilhado uma área científica super interessante, eu particularmente gosto de linfócito T, lógico, ele também conseguiu uma position aí num lugar super legal e ele vai contar para nós um pouco como é que é também essa rotina de ser assistant professor em uma instituição nos Estados Unidos. Eu já vi que o Henrique já está aqui conosco, eu vou chamá-lo e a gente começa agora. Vamos ver. Fala, Henrique. Tudo bem? Estou conseguindo dar o invite. Vamos ver de novo. Fala, Henrique. Tô te vendo aqui. Você tá. Tô te mandando o invite. De novo. Enable to join. Por quê? Vou tentar mais uma vez. Agora sim. Ah, agora foi. Agora Fala, sim. Você Henrique. consegue me escutar? Tudo bem? Tá um pouco baixinho. É um pouco baixinho? Espera aí, Eu deixa eu vou ver se aumentar meu chego mais volume aqui perto pra ver. aqui. Pior que eu não tenho lugar pra explorar o celular, cara. Puta merda. Você tá com fone, é isso? Com microfone? Eu tô com. Eu não tenho microfone e eu tô com meu fone de ouvido. Não sei se isso faz diferença. Não, agora acho que eu consigo te ouvir sim. Tá, eu tenho que ficar um pouco mais perto da câmera, então. Beleza, beleza. Isso, perfeito. Bom, antes de tudo, Henrique, bom te ver. Faz muito tempo É. que a gente não se encontra, não se fala. Ah, Faz. faz tempo, faz tempo. Tá? Eu ermitão aqui nos Estados Unidos, né? Pois Já faz é. quase 3 anos que eu não visito o Brasil já, obviamente. Quanto, quanto tempo faz que você não visita o Brasil? Desde 2019. Ah, faz um tempo. Ah, ainda mais com a pandemia também, É, realmente. eu ia, meu plano é ir todo ano, né? Ainda mais que agora, pô, casado, né? E tal. Aham. Eu quero visitar meus pais, que são mais velhos também, né? Eles também, a pandemia acabou que não deu para viajar. Esse ano talvez dê para ir. Também tem o negócio do Green Card também, que talvez a gente fale disso mais pra frente, mas teve um período por 1 ano e meio, 2 anos, que eu não podia viajar para fora dos Estados Unidos. Certo. Entendi. Bom, Henrique, eu começo meu agradecendo pra caramba você ter aceitado aí fazer essa live. Só para situar você um pouco, essas lives, cara, eu comecei na pandemia, primeiro porque eu não via muita gente que eu gostava, tinha muito cientista bom com quem eu colaborava e acabava não encontrando, não falando mais de ciência, né? Então eu comecei essas lives aí em 2020, em 2021, na verdade, 2021, na verdade. E o que a gente faz, eu convido várias pessoas que são cientistas, professores, pós-doutorandos, esse ano eu também comecei chamando pós-docs, para discutir um pouco de ciência, discutir um pouco de imunologia, discutir um pouco a carreira, que tem muita gente que segue o nosso canal, Henrique, que é pós-graduando, então que está no mestrado, está no doutorado, tem pós-doc também.
Então a ideia é a gente não só discutir ciência, mas falar um pouco sobre as possibilidades de mercado de trabalho que existem no Brasil, lá fora. Já teve gente que veio aqui também falar da carreira na indústria farmacêutica, trabalhando como gerente médico, trabalhando como SL e por aí vai. Então a ideia é essa, a gente bater um papo aí super informal, falando um pouco de ciência da sua carreira e para trazer para todo mundo aí o que que tem, como é que é ter uma carreira no exterior, não que eu também esteja interessado, saber desse dia a dia aí e como é que é, tá bom? Beleza, ótimo. Maravilha. Então, para começar, Henrique, eu queria que você falasse, para todo mundo que eu chamo aqui para conversar, eu queria que você falasse nesses primeiros 5 minutos um pouco como é que foi a sua carreira, qual foi a trajetória que você trilhou para chegar onde você está aí agora, que eu já falei antes de você entrar, que é Assistant Professor aí da Mayo Clinic do Arizona. Beleza, beleza. Eu vou tentar falar em 5 minutos, que eu falo pra caramba, né? Então, se me deixarem falar, eu falo por 5 horas, né? Não tem problema. Mas não. Eu preciso ir embora pra casa uma hora, passar de trânsito, né? Mas então, meu nome é Henrique. Eu nasci, cresci em São Paulo, capital. Fiz minha graduação na USP, na biologia, ali na USP, na Rua do Matão, né? E aí em 2009, na verdade um pouquinho antes disso, minha história na imunologia começou um pouquinho antes disso, né? Eu comecei com uma iniciação científica fora da imunologia, mas eu não quis continuar, né? Eu estava procurando algum lugar, eu tive imunologia na graduação, eu gostei muito, foi com a Regina e com a Lourdes, eu lembro disso, e eu resolvi fazer um estágio de iniciação científica na Regina. Porque eu já trabalhava com malária antes, o meu interesse era resposta imune de malária. Completamente nada a ver com resposta purinérgica. Né? Eu vou chegar lá. Né? E desde 2007, 2009 fiz iniciação científica, eu entrei em 2009 no programa de doutorado direto no departamento de imunologia ali do ICB, ainda com a Regina. Uhum. E o meu projeto durante o meu doutorado foi entender como a resposta de célula TCD4 ela se forma em resposta à malária sanguínea, né? Acho que em termos gerais é isso que eu descreveria. E foram meus 5 anos, 4 anos e meio como aluno de doutorado ali na Regina. Por um tempo eu fui para o IGC, Instituto de Bioquímica e Ciência, em Portugal, Eu e lembro. faço meu doutorado lá, com o CABI. E parte do motivo foi porque parte do meu doutorado eu quis fazer intravital imaging do baço para ver a interação entre as células T, as células dendríticas e o plasmódio. Então eu fui para lá para aprender basicamente e fazer resultado com relação à intravital microscopy que a gente ainda não tinha no Brasil. Engraçado que quando eu voltei da última vez já tinha o LSM ali no CFAP. Eu até fiz ali. E essa foi minha trajetória no Brasil. Eu ainda fiz um ano de postdoc em Bridge, ali na Regina. Eu vou chegar lá na minha trajetória. E nesse meio tempo, o meu interesse no meu postdoc é primeiro ir embora do Brasil. Eu queria expandir para um lugar que eu possa fazer ciência, um lugar que é. Não que o Brasil não seja competitivo, o Brasil é muito competitivo, especialmente nos últimos anos tem publicado muitos bons papers, mas eu queria ter experiência de fazer um postdoc nos Estados Unidos. Né? E o meu interesse era estudar a célula PCD8 de memória. Eu queria sair um pouco da célula CD4, e isso é uma coisa importante, aliás, para qualquer um que vai querer fazer postdoc, que tenta não ficar muito na área que você está. Não precisa sair completamente. Os trabalhos que ela tem, fazer aquele usinófilo. Deus me livre, né? Eu era com usinófilo. Aliás, eu vou trabalhar com usinófilo. Mas a história é basicamente essa. O meu interesse foi ir para os Estados Unidos. Eu procurei o laboratório do professor Steve Jameson, da Universidade de Minnesota, que é um professor bastante famoso em entender mecanismos moleculares por trás das células CD8 de memória. Esse foi o meu interesse. Eu conheci ele meio que indiretamente, né? Eu fui no Congresso Americano de Imunologia em 2014. Tinha uma apresentação oral lá do projeto de doutorado. Mandei e-mail para ele, ele falou: eu não vou estar lá, mas minha esposa, que é professora, vai estar lá, Chris Hopes, que é super famosa. Eu trabalho com Time Evolution. Eu falei, tá bom. Não vai, né? O último dia do congresso, não, vou apresentar lá.
subi no palco, ela tá lá atrás, na sala. Foi, tem que fazer um bom trabalho. Né? No fim das contas, foi um bom trabalho, porque ela ficou impressionada. Aí, bastante, mas fiz entrevista com o Steve. Aí, em 2015, eu fui para os Estados Unidos, e justamente o período de um ano que eu fiquei com o pós-doc na Regina foi para completar coisas do paper do doutorado, e também o período para entrevistar para o visto, toda coisa de burocracia, etc, procurar casa para morar. Ah, enfim, e também eu entrei com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, o finado Ciências Sem Fronteiras, né, em 2015, no laboratório do Steve, que era renovável por um ano a mais. Né? Eu fiz um ano renovável por um ano a mais. Em Certo. 2015, eu entrei no laboratório do Steve, eu ainda vou falar da pesquisa, mas em termos gerais, o meu projeto não era para ser com purinérgico, ele era para ser com entender fatores de ingress e retention of tissue resident memories, em inglês. Célula CD8 residente de memória, fatores que previnem ou fatores que facilitam a residência da célula CD8 de memória. Mas esse é um projeto primário, mas o Steve é um professor bastante aberto a novas ideias, né? É um cara mais experiente. Eu cheguei para ele com a ideia, o que será que acontece se a gente nocautear o P2X7, o receptor de ATP com a célula CD8? Né? É engraçado que quando eu estava no laboratório da Regina, eu era o único aluno. Teve um momento que eu era o único aluno não trabalhando com receptor purinérgico. Eu era o único aluno de doutorado no laboratório. Mas aí eu acabei sendo infectado por Purinérgico Signal. Né? Mas eu fiz resultados no laboratório de Steve, deu certo. A gente acabou publicando bons trabalhos no pós-doc. A Bolsa de Ciências Sem Fronteiras não é que foi cancelada, o Ciências Sem Fronteiras faliu durante o período que eu estava nos Estados Unidos. Sim. E aí eu teve que cobrir o meu salário, né? Que é uma coisa que é normal, ele cobriu com o R1, e eventualmente eu tive o meu um grant aqui, um fellowship aqui nos Estados Unidos em 2018. E basicamente quando eu publiquei o meu primeiro paper do pós-doc, foi quando tudo começou meio que a dar certo, né? Eu consegui o meu primeiro fellowship da Cancer Research Institute, que é bastante prestigioso, né? E aí em 2019 eu consegui a bolsa que eles chamam K99, né? R00, que é Pathway to Independence. É uma bolsa, um grant mesmo, de desenvolvimento de carreira, né? Que basicamente te dá parte do grant quando você é postdoc e parte quando você é PI, quando você é professor. E isso basicamente não é que a única coisa necessária para você conseguir uma vaga de professor nos Estados Unidos, mas ajuda bastante, né? Aí o resto é história. Eu apliquei para vários lugares, acho mais de 30 lugares para professor, e eu acabei vindo aqui para a Mayo Clinic no Arizona, onde eu estou desde 2020. Foi mais de 5 minutos, né? Eu falo bastante. Não tem problema, não tem problema, Henrique, maravilha. Mas é legal saber essa sua carreira toda e todo o caminho que você trilhou. Nesse tempo todo, Henrique, fala aí para mim, do começo do doutorado até hoje, quantos anos? Do começo do doutorado até hoje. Peraí, o Igor ele acabou de mandar uma mensagem. Se tirar o fono, o áudio não O melhora. Igor, isso, o Igor perguntou. Será que não melhora? Deixa eu tentar aqui, peraí. E agora? Não sei, fala alguma coisa aí de novo. Peraí. Olha, eu acho que melhorou um pouco sim, viu? Peraí, que é um daqueles... E agora? Melhorou bem, com certeza. Tá. Então era o Bluetooth. Pô, mas tudo bem, eu falo em português, ninguém entende português aqui mesmo, então tá bom. Maravilha. O Igor ganhou. Então o Igor ganhou um ponto positivo com você aí mais agora, né? Igor já tá oficialmente no laboratório, já até assinou o contrato, aí não tem problema não. Ele vai vir em julho. Que legal. Show de bola. Valeu, Igor, valeu. Desculpa, interrompi, você ia perguntar alguma coisa, Jean? Imagina, imagina. Que é isso, Henrique?
Ô, Henrique, eu fiquei aí falando, vamos voltar um pouco com essa sua história, né? Pô, eu lembro muito bem quando você foi para o GC, eu lembro até de umas imagens suas de confocal, da malária, acho que era baço ou linfonodo, enfim, super Era legal. baixo, era baixo. Era baço, né? Show de bola. E aí, assim, pô, você tava com a malária e tal, e de repente você saiu dessa coisa da resposta imune de malária. E hoje, pô, o seu paper, por exemplo, de CD8 de P2X7 tem maioria experimento de infecção viral, né? Uhum. Teve algum motivo especial que você fez você sair da malária e falar assim, não, eu quero estudar a resposta imune apesar da infecção ou não? O que aconteceu? Acho que a principal questão para mim foram duas. A primeira coisa é que a quantidade de pesquisadores trabalhando com malária nos Estados Unidos não é nem perto da quantidade de pesquisadores que trabalham com imunologia nos Estados Unidos. Tá? E daí entra a segunda coisa, que é o seu desejo pessoal. Aquela pergunta que você se faz quando você está terminando seu doutorado: o que vai definir a sua carreira como cientista? No caso, eu vou ser um malariólogo, que nada ruim, muita gente, muitos grandes malariólogos, ou vou ser Claro, um claro. imunologista. Eu quero ser um imunologista, então eu senti que eu precisava expandir a minha knowledge, meu conhecimento, para alguma coisa fora de, de malária. E, pô, malária é chato pra caramba trabalhar. Não é que é chato de boring, né? É chato que é difícil de trabalhar. Trabalhoso, é. E LCMV é o modelo mais fácil do mundo. Você faz o que você quiser, a resposta imune é sempre. Não, é brincadeira, não é por isso que eu fiz, mas é justamente porque eu queria ser uma pessoa mais antenada com o mundo da imunologia no geral. Então, na verdade, eu uso LCMV, mas eu também fiz muita coisa com o VSV, que é outro Uhum. vírus. Agora estou fazendo muita coisa com influenza, né? Graças ao Igor, parcialmente. Sim, ele falou. Agora estou começando a trabalhar mais com câncer. Eu também já fiz umas coisas com câncer na época que eu estava no laboratório do Steve. Então, acho que é mais a escolha de não ficar restrito a um modelo só. É uma escolha Legal. pessoal. Acho que cada um tem uma escolha diferente. E não tem nada errado de você escolher uma coisa ou outra. Acho que foi esse motivo. Não, com certeza, Henrique. Eu acho que é legal essa sua resposta, porque, assim, como eu falei no início, tem muito pós-graduando que assiste a gente. E eu acho que uma das coisas mais legais de a gente pensar na fase terminal é meio triste de falar, mas o final do doutorado, não que não seja fase terminal às vezes, mas enfim, é pensar exatamente o que você pensou, né? O que você quer como um cientista independente, né? Eu acho que o seu motivo, por exemplo, era o motivo do modelo. Então, você queria evoluir, né? Ou abrir o seu leque, né? Abrir o seu interesse na imunologia e não ficar restrito à malária. Pô, eu concordo com você totalmente. Eu adiciono para quem está assistindo a gente. É uma coisa que é importante para quem está no final do doutorado e quer seguir a carreira pós-doc cientista independente, é tentar ocupar um nicho que já não é ocupado pelo seu PI, né? Tentar abrir o leque, seguir uma independência onde você consiga ali ocupar um nicho que seja diferente daquele que já é ocupado pelo seu supervisor. Então, concordo com você totalmente. Isso é uma coisa que eu falo para meus alunos. Falo, ó, né, a gente fica na neuroimuno, ainda bem que a neuroimuno é muito ampla, então, mas a gente Imunologia tem... geral também, né? Então, acho que... Exato. Então a gente tem a coisa do Zika, mas a gente brinca no laboratório, claro que isso não é demérito nenhum, mas a gente brinca que o Zika para nós é uma ferramenta para o nosso interesse da neuroimunologia, que é muito mais amplo, e para eles é melhor. É mais fácil eles acharem um nicho dentro da neuroimunologia do que dentro do modelo de Zika vírus, né? Não, ainda mais agora que aqui nos Estados Unidos teve uma época que teve um boom de research com Zika vírus, né? Imaginando alguém que queira fazer um pós-doc fora, por exemplo. Mas Sim. agora tem caído. Ainda tem gente fazendo trabalho com Zika vírus, principalmente pessoal de vacina, mas agora mudou muito. Foram muito para SARS-CoV-2. Tem muita gente trabalhando com SARS-CoV-2 agora. Sim. Sim. Porque a ciência, ainda mais nesse caso das infecções, quando tem esses surtos, epidemias e pandemias, é óbvio que a ciência vai acompanhar essa onda. Então, em 2016, a gente teve Zika, acompanhou muito bem a onda. Agora a gente tem SARS-CoV-2 e vai acompanhar muito bem a onda também. Não tem como, né? É assim que Como anda. foi com o HIV nos anos 80, 90 e 2000. Acho que sem... Exatamente. Exatamente. Henrique, mergulhando um pouco mais na ciência agora,
o seu trabalho eu acho super interessante, essa história do purinérgico e tudo mais. Né? Mas para mim tem uma coisa peculiar, que eu acho que é bem diferente, que é o seguinte, você foi para o P2X7 na imunidade adaptativa, né? E o quanto que há uns anos atrás, inclusive enquanto você estava na pós-graduação, eu lembro bem, o P2X7 estava ganhando notoriedade e imunidade inata. Porque o P2X7 estava com inflamassoma, com NALP3, aquela história toda, né? O que te deu, assim, de falar, porra, beleza, parece que é muito legal e é consistente demais o papel do P2X7 no inflamassoma, né? Mas você flipou e falou, não, eu quero outro papo. O que te levou a pensar? A história é sempre um pouco mais complicada do que isso. Não é simplesmente que eu pensei, pô, o P2X7 talvez seja importante na imunidade adaptativa, né? Na verdade, esse projeto, ele começou, a minha ideia inicial era... A gente sabia, eu e o Steven, a gente falando em entrevistas, a gente sabia que a célula CD8, especialmente a célula CD8 tissue resident, que está no intestino, por exemplo, expressa muito P2X7. Então, a primeira coisa que falou foi, pô, se a gente nocautear o P2X7, ou se a gente inibir o P2X7, a gente consegue ou ter mais células no tecido do intestino, ou que a gente consiga recuperar. E essa era a primeira ideia. A gente sempre tem um problema quando a gente faz o harvest de tecidos não linfóides, que a gente perde muita célula, né? Porque você tem que fazer colagenase, mechanical disruption, toda coisa. E a questão é, pô, será que se a gente bloquear essa via de sinalização que pode induzir morte celular em célula T, isso já era sabido, a gente consegue resgatar as células? E esse era um projeto que o Steve já estava interessado, que no fim das contas eu acabei fazendo, junto com um aluno de doutorado da Chris, que ele fez com coisa na NKT, né? Que a gente publicou no JI e tudo. Legal. Só uma curiosidade, desculpa te interromper, Henrique. Essa população que você fala, residente intestino, são IELs, intraepitelial linfocites, ou são da lâmina própria? As duas, mas a gente não está falando da natural IEL. Nesse caso, no momento que eu estava falando com o Steve, a gente estava falando da antigen specific, da célula CD8, que é antígeno específica, que foi elicitada por uma infecção viral, por exemplo, tornou a tissue resident memory. Não que a natural IL não expresse o P2X7, elas expressam o P2X7. Eu marquei basicamente todas as células do intestino, elas expressam. O intestino é um órgão especial, porque ele expressa muito retinoic acid. Isso ajuda o P2X7 a expressar. Mas enfim, a nossa ideia era... Tem uma série de outras moléculas, né? O intestino é rico em uma série de aminoácidos. Você tem metabólito da microbiota, ligante de HR. É uma loucura, né? Isso, mas com relação ao P2X7, a gente sabe que o retinoic acid receptor ele pode diretamente ligar no locus do P2X7 e induzir a expressão do P2X7. Na verdade, tem um projeto de pesquisa que eu quero fazer no laboratório que é estudar isso um pouco mais a fundo. Mas enfim, o nosso primeiro objetivo... Mas então, desculpa aí também, isso é interessante, curiosidade. O P2X7 ele tem um elemento responsivo ao HOR-C ou ao quê? Ao HAR-alpha. Ao HOR-alpha. Pode ligar como é que é o nome? No promoter do P2X7. Induz P2X7 expression. Mas o nosso objetivo primeiro era tentar resgatar as TRMs da morte celular. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, tipo, pô, se isso é verdade, então talvez, se isso P2X7 induz morte celular durante o harvest, talvez ela também induza morte celular ao longo da infecção. Então, se a gente inibir o P2X7, a gente vai ter mais TRM. Ele falou, pô, boa ideia, vamos tentar, né? E aí a gente tentou e deu o contrário. A gente inibiu o P2X7, tinha menos células TRMs. E aí, no fim das contas, interessante ainda, tinha menos células central memory. Aí o Steve, ele é uma pessoa, e como ele é um bom pesquisador, e essa é uma marca de um bom pesquisador, que é o que a gente chama em inglês cut and run, né? Ele vê o resultado interessante, mas que não é esperado, fala, pô, talvez valha a pena de fazer alguns experimentos a mais para tentar entender isso, né? Essa fase do Steve foi o começo de um projeto gigantesco, né? Que os dois laboratórios ainda trabalham com isso, mas a origem foi essa, a origem foi, digamos assim, foi um acidente, né? Mas não é exatamente acidente, é uma hipótese que foi desprovada, mas é um bom exemplo de uma hipótese que seja desprovada, mas que no fim das contas o resultado que desprova a hipótese é muito interessante. Então, foi essa a origem do projeto. Legal.
Com certeza, um resultado negativo também é um resultado, né? E às vezes ele traz aí umas ideias, só porque a gente não consegue concatenar as ideias para compreender, não significa que não tenha algo relevante Não, ali, foi né? além do negativo, né? Foi o contrário, né? Isso que é o mais interessante. Então, mas o que você falou é verdade. Presta atenção no resultado. O nosso papel como cientista é olhar o resultado e tentar entender ou tentar interpretar o que está acontecendo. Acho que se eu fosse contar o número de vezes que coisas malucas aconteceram na minha mão, na mão de algum aluno meu, ia ser Normal. mais dedos da minha mão, pelo menos, isso por certeza. Com certeza. Você falando do ATP, você trabalha com um modelo aqui de infecção, com LCMV, você está fazendo agora com influenza. É claro que eu vou te fazer perguntas que às vezes você não queira responder por uma questão científica de preservar seus resultados, tá? Eu Mas respondo qualquer coisa, não tem problema não. então, beleza. Principalmente que o Igor aqui está assistindo a gente e ele que está com essa coisa de influenza. Mas por que eu estou perguntando isso? Lá atrás, quando eu estava no doutorado, há 1000 anos atrás, eu fazia alguns experimentos de asma. E asma é uma doença que caracteristicamente tem muito ATP no BALF, né? Tem muito ATP no fluido broncoalveolar. Como é que é a questão de linfócitos TCD8, então, no pulmão, no contexto seja de uma asma, seja no contexto de uma infecção pulmonar respiratória como é a influenza, né? Vocês estão interessados nesse negócio também? Não, isso é uma das principais coisas que o nosso laboratório está fazendo agora, é tentar entender no contexto de lung immunology o que está acontecendo com as células T que vão para lá. No caso de influenza, a gente tem resultados preliminares bastante. Isso é parte de um projeto de um aluno de rotation, que é o jeito que a graduação funciona. Que ela volte para fazer um doutorado, né? Seria bom. Que a gente via que o P2X7 nocaute, assim, quando você nocauteia o receptor do ATP e olha para a resposta da célula TCD8 no pulmão, nos primeiros dias depois da infecção, nos primeiros 20, 30 dias, não faz muita diferença se você tem ou não o P2X7. Mas à medida que você vai indo mais para frente na infecção, não na infecção, mas na memória, né? Dia 100, por exemplo, você já tem uma diferença. No caso que as células do Y-type, elas estão mais abundantes que as células do P2X7 knockout. E a questão não é nem que elas mantêm, é que elas perdem menos. Isso é uma característica da resposta imune de CD8 no pulmão, em resposta à influenza, ao menos no modelo animal, que a resposta da célula residente de CD8, ela decai com o tempo. E ninguém entende por que está acontecendo isso. Mas e isso é o que a gente acredita agora, é que o P2X7, de alguma forma, possa ser manipulado para você aumentar a longevidade das células TCD8. E, na então, verdade, existe uma relação direta entre a presença do ATP, a expressão do P2X7 com a manutenção dessa memória. Não a presença do ATP, a presença do P2X7. Isso é uma diferença fundamental. Porque o P2X7, como lógico, claro. deve entender, é um receptor um pouco brincalhão, digamos assim, né? Você fala na cinética da expressão? Intermediárias ou baixas de ATP, ele funciona como um ion channel, o cálcio ele entra na célula, e aí você tem muitas funções positivas induzidas nas células TCD8, por exemplo, mitochondrial health. Mas quando você tem muito ATP, por exemplo, no caso do melanoma, ou quando você tem, sei lá, asma, por exemplo, não sei, em muitos casos, as células T, elas vão acabar morrendo de forma... Por alguma forma que a gente não entende ainda, entendi. O P2X7 junta em muitas partes da resposta imune, em muitas polimerizas, forma um poro em endosoma morte celular. Isso no caso de CD8, com resposta à influenza. No caso de CD4, o Igor já deu spoiler no chat, porque ele está fazendo, né? A gente já olha no dia 7 depois da infecção, na fase aguda depois da infecção, quando a gente ainda tem o vírus, que o P2X7 é importante para as células CD4 entrarem e proliferarem dentro do pulmão. Isso é uma coisa que o Igor vai submeter, porque parece que é muito parecido com o que ele encontra no contexto de tuberculose, aparentemente, no modelo que ele trabalhou. Obviamente, cada tuberculose é um saco de gato, cada modelo é uma coisa diferente, né? Sim. Mas obviamente agora a gente está tentando entender o que acontece mais depois que o influenza é eliminado, né? Porque
como você falou, o ATP ele é bastante abundante no pulmão em resposta à influenza, enquanto o vírus está lá. Depois que o vírus é eliminado, acho que o que eu acredito que tem um período de tempo que você ainda tem um pouquinho mais de ATP, porque demora um pouco mais para você ter a tissue repair. Uhum. Mas mais para frente, o ATP proveniente do tecido vai diminuir. E essa é uma pegadinha que a gente vai chegar lá. Proveniente do tecido vai diminuir. Aliás, isso é uma coisa que eu ia te perguntar também. Qual que é a fonte do ATP? E outra, esse ATP, ele precisa de um dano celular, para, né, uma lesão tecidual para que ele seja exacerbado? Ou o ATP baseline ele já é suficiente para modular as funções do CD8? E do CD4 também. Tá, essa é uma pergunta importante e é a pergunta de $1 milhão na PureNerd, porque é muito difícil você medir o ATP em vivo, como você pode imaginar, porque o ATP ele quebra muito rápido. Mas com relação à fonte do ATP, o que a gente sabe por agora em contextos que você tem muita inflamação, o que a gente sabe, não, o que a gente acredita por agora, em contextos que a gente tem muita inflamação, é possível e provável que o ATP proveniente do dano tecidual seja a fonte predominante de extracelular ATP, que seja importante. E voltando à sua questão do baseline, o baseline de ATP, que é o que você encontra no steady state, ele teoricamente não é o suficiente, ou não deveria ser o suficiente para ativar o P2X7 em específico. Porque o P2X7 ele tem uma característica única entre os P2X, que são os receptores de ATP, né? Que ele é um receptor que tem baixa afinidade pelo ATP. Então, só que você tem uma concentração maior, ou acima de pelo menos 50 micromolar, se não me engano, eu posso estar errado, é que o P2X7 ele é ativado. Então, você precisa ter uma concentração de ATP um pouquinho maior. Então, em casos de dano tecidual, isso é predominante. Por outro lado, o que a gente também tem resultados, por exemplo, a gente tem um modelo que o P2X7 pode ser nocauteado depois que a memória já é gerada, um modelo de LCMV, que é uma infecção bem boba, LCMV, ele não faz dano tecidual para a memória. Então, a gente esperou 30 dias, nocauteou o P2X7. As células de memória ainda decaíram do mesmo jeito. Então, ele precisa do P2X7 para se manter. Da onde está vindo o ATP agora? Ele não pode estar vindo dano tecidual, porque não tem dano tecidual. Não tem mais dano tecidual, sim. Exatamente. O que a gente tem encontrado é que existe um canal expresso nas células T, CD8, ainda também nas células T, CD4, em todas as células imunes, na verdade, chamado Panexin-1, ou Panexina 1. Panexina 1. E pode promover, ou promove o export, o efluxo de ATP de dentro da célula T para fora da célula T. Sem morte. Sem morte. As células healthy. As células que estão morrendo por apoptose também usam o Panexin-1 para exportar. Mas as células saudáveis podem usar o Panexin-1 para exportar ATP. E a gente também tem um modelo de nocaute condicional para Panexin-1. E a gente usou um duplo nocaute e, basicamente, para manutenção das células TCD8 de memória num modelo que você não tenha dano tecidual, o ATP parece que está vindo da população de células T elas mesmas. Agora, se está vindo autócrino ou parácrino, aí é uma outra questão que é muito mais difícil de responder com os modelos que a gente tem. Mas respondendo a sua pergunta de maneira resumida, é complicado. E é provavelmente contexto dependente, né? É super legal esse assunto, acho, porque eu ia te perguntar realmente uma questão temporal, porque claramente existe uma questão temporal nos seus resultados, né? Agudamente, pelo menos para CD8, claro, o Igor aí já falou que CD4 é diferente, CD8 você tem uma questão que começa a ser diferente lá depois de semanas, né? Aí a primeira pergunta que eu me fiz foi, como é que é a cinética da expressão do P2X7 no TH0 e no TC0? Existe, o receptor está lá. Ele está lá, mas muito, muito baixo. Especialmente nas células TC8. A expressão de P2X7, ninguém, na verdade, entende como o P2X7 é regulado. E esse é um projeto, isso é parte do negócio do Retinoic Acid, que é um projeto que eu quero escrever para a NIH, tudo. A gente tem que fazer um projeto. Mas o que a gente sabe já é que a TCR, a ativação via TCR, de alguma forma induz o upregulation de P2X7, um pouco mais tardio, depois de 48 horas, mais ou menos, de ativação da célula T, o P2X7 ele é regulado na célula TCD8.
mais ou menos a mesma coisa na célula TCD4 também, com exceção da Treg, da TFH, que ela já expressa o P2X7 alto. Construtivo, né? A Treg também expressa alto. A Treg também expressa alto. Isso é por definição, né? Na verdade, tem um nanoanticorpo que a gente usa para proteger as células T da morte durante harvest, que é via P2X7, que chama Treg Protector. Né? É justamente por isso. Mas, pô, faz todo sentido, né? Porque se a gente pensar em tissue repair, né? Faz todo sentido que as células T reguladoras têm uma expressão alta desse receptor, porque sentindo o dano tecidual, elas vão ali, né, ativar a sua função e tentar segurar a onda. Essa é uma questão interessante. De fato, o ATP ele pode servir como uma quimiocina. Ele não é exatamente uma quimiocina, mas há pesquisadores que acreditam que o ATP ele pode servir como uma quimiocina, especialmente em situações como uma inflamação, dano tecidual ou tissue repair. Com relação às células T convencionais, a CD8 especialmente, o TCR pode induzir ativação. E aí você tem outros fatores de transcrição que a gente não sabe eventualmente. Mas basicamente o que acontece com a resposta de T de CD8, pensando numa resposta tipo 1, que é a resposta a vírus, né? Uhum. A APE regula mais ou menos na fase efetora da infecção, atinge meio que um platô na fase efetora da infecção, mas aí, obviamente, as células TCD8 elas bifurcam entre duas populações, mais de duas, mas duas principais, né, que é terminal effectors, as que vão, na verdade, controlar o vírus, e a maioria delas vai morrer, e as memory precursors, são as células de memória precursoras. A bifurcação acontece bem cedo, 72 ou 96 horas depois da infecção, você já começa a ver parte dessa bifurcação acontecendo. E o que a gente vê, isso é um paper que está em press, né? O primeiro paper do Borges da Silva Lab, que vai ser publicado no JI daqui a 2 meses. Show de bola, parabéns. Obrigado. E o P2X7, a expressão do P2X7 ela bifurca bastante cedo já entre essas duas populações, já no dia 4 depois da infecção. No caso que as células que são memory precursor, que tem um memory fate, elas vão acabar expressando mais P2X7, enquanto que as células que têm o terminal fate, elas vão acabar down-regulando o P2X7 ou por divisão assimétrica ou sei lá o que, a gente não sabe ainda. Né? Então, mas é isso que acontece. Aí na fase de memória, desculpa, só para terminar, claro. As células que vão para o tecido, especialmente alguns tecidos, tipo o tecido epitelial, expressa ainda mais P2X7. E aí é porque provavelmente deve ter sinais dentro do tecido que aumentam a expressão. Entendi. Então é mais o que super acontece. Legal isso, cara. Isso é muito legal. E por que eu ia te interromper aqui? Porque tem um outro dado seu que eu acho que é super interessante, que lógico que é a continuação do trabalho, que eu fiz meu dever de casa, né? Que é a questão do metabolismo da célula, e você mostrou muito bem que o P2X7 tem um envolvimento importante na ativação mitocondrial, expiração mitocondrial. Né? Então, pensando nisso que você acabou de me falar, que as effector, elas dão down regulation, e elas vão controlar o vírus, e as memory precursor mantêm para se ficar viável, será que não tem a ver? Porque as effector, elas precisam de uma via glicolítica rápida de energia para agir, e as memory, elas não precisam de tanta energia no curto prazo, e aí elas podem usar, por exemplo, TCA para ficar viáveis por um mais longo tempo? Faz sentido o que eu falei ou eu estou viajando? Não, faz sentido. É possível que isso seja o caso, porque também no paper que a gente publicou em 2018, a gente viu que o P2X7 ele controla a ativação do AMPK na célula TCD8 que estão formando memória. E o AMPK, ele de certa forma, ele é uma molécula que responde ao estresse dentro da célula, né? Então, basicamente, o AMPK está ativado, mais ou menos, é meio que um sinal para a célula fazer tipo um shutdown, não um shutdown completo, que senão vai se tornar alérgico, vai morrer, sei lá. Mas um shutdown no caso de parar de produzir citocina, de produzir building blocks, que a gente chama, que é aminoácidos, etc. E se tornar um pouco mais quiescent, né, que a gente chama. Um pouco mais quietinha, né? Que é uma característica importante numa célula que vai se tornar memória. Porque se você pensar... isso é uma coisa que o Dave Mesopus, que é o antigo chefe da Raíssa, né, que ele era lá da Universidade de Minnesota, ele sempre passava lá no laboratório
o laboratório nosso e do Dave era vizinho, e às vezes batia papo com a gente, e nesse caso ele também falava que, pô, se você pensar o que é vantajoso evolutivamente para uma célula de memória, é meio que se tornar quietinha, né? Sim. Ela precisa ativar esses mecanismos de resposta a estresse para que ela acabe se tornando quiescent. Então, o P2X7 talvez ele funcione nesse caso. Ele funcione evolutivamente em vias que induzem estresse. Uma coisa que a gente não observou, que a gente não estudou ainda, é se o P2X7 tem um efeito na autofagia. Isso é uma coisa que eu me arrependo, na verdade, porque perguntavam isso para mim desde 2017, mas a gente nunca calhou de olhar. Sei lá, não deu tempo até agora. Mas, é muita coisa, é muita coisa. Poxa, que legal. E continuando nessa história do meu metabolismo, fala um pouquinho mais. O que vocês viram da questão mitocondrial em relação ao P2X7? Isso é uma área que eu não entendo nada, mas a gente, né, anda se aventurando aí por planeta aí do imunometabolismo com Zika e agora também com SARS-CoV-2. Não, eu entendo o suficiente para interpretar o Seahorse. Né? Somos dois, então. Tô aprendendo ainda, tô chegando lá. Mas basicamente o que a gente achou foi que o P2X7, se você tem expressão de P2X7, você tende a ter um maior rate de respiração mitocondrial. E não muita diferença na via glicolítica, com exceção das células efetoras no começo da infecção. Isso ainda não entende exatamente como isso acontece e o porquê isso acontece, mas basicamente foi isso que a gente observou. E isso desculpa te interromper. Você viu se por acaso as mitocôndrias do P2X7 nocaute ou não nocaute, se eles têm mais ou menos expressão dos transportadores de piruvato? Não cheguei a olhar isso, mas a primeira coisa que eu ia falar é que a gente olhou o número de mitocôndrias nas células, ou a massa mitocondrial nas células, e também o mitochondrial membrane potential. Uma coisa que o P2X7 é importante para acumular isso nas células de memória. Então, as células de memória que não tem P2X7, as poucas, elas têm menos mitocôndria dentro das células, as mitocôndrias são menos funcionais. Tem menos. Tem menos. Com relação às características dentro da mitocôndria, na fase que a gente observa memory precursor, a gente não viu muita diferença em gene expression desses transportadores. Então é mais uma coisa da quantidade mesmo de mitocôndria funcional que tem na célula. Mas isso não quer dizer que não tenha mudanças quando as células já se tornam células de memória, né? Em relação a transportador de piruvato, isso é uma coisa que a gente não observou, mas uma teoria que eu tenho, que eu ainda preciso tentar provar, é que transportadores de cálcio sódio, puta merda. Um dos dois, possivelmente o P2X7 é importante para induzir a expressão e a função desses na mitocôndria. Aí, pesquisa bibliográfica, é uma coisa que é uma ideia que eu tenho na minha cabeça, mas eu não tenho certeza se é verdade ou não. Mas respondendo essa pergunta, não, a gente não olhou, mas gene expression a gente não olhou nenhuma, a gente não viu nenhuma diferença na fase que você tem memory precursor. Mas não quer dizer que não vai ter uma diferença na função, por exemplo. Eu não sei. Essa é uma boa pergunta. Porque... Eu pergunto isso por quê? Porque essa questão, emendando, por exemplo, porque essa ideia da separação da glicólise para o TCA e tudo mais, né? Bom, primeiro que com certeza quem pode te dar umas dicas nessa história toda é a Alicia Kowaltowski, né? Que já participou aqui, inclusive, que é feríssima nesses transportadores aí de sódio, potássio e cálcio na membrana da mitocôndria. Oi? Não seria uma má ideia conversar com ela, mandar um e-mail para ela, porque eu entendo a página 10. Né? Eu preciso de alguém que é mais... E agora a gente tem mais resultados de metabolomics, né? Tanto no P2X7 Knockout quanto no Panexin 1 Knockout, que tem algumas coisas interessantes que eu preciso conversar com alguém. Assim, Super legal, super legal. Já que você fez a metabolômica, então, e vendendo essa história do piruvato, porque a minha ideia é, quando você tem a glicolite, você tem o piruvato, que daí ou entra na mitocôndria, para seguir adiante, ou isso pode virar, por exemplo, lactato. As células fazem mais ou menos lactato quando são nocauteadas P2X7? Eu acho que fazem menos lactato quando você olha na fase efetora, mas elas fazem menos
entendeu? Na fase efetora, um pouco menos de tudo. Na Ah, fase de memória, quando eu olho, pelo menos na early memory, né, que a gente chama, as terminal effectors, elas fazem um pouquinho mais de lactato, sim, se eu me lembro. Mas não é nada, eu não sei se é significant. significativo. Um trend mesmo. Um dos resultados mais interessantes que a gente tem de metabolômicos é com o Panexin One Knockout, mas essa é uma outra história, que se der tempo a gente pode falar, mas isso tem mais a ver com o que o Panexin One faz, se é só um Aham. mas a gente chega lá, talvez. Que legal, que legal. Com essa história aí de a célula, que eu já agora viajei numa outra história, né? Você falou para mim então que as T-cells elas têm panexina na fase mais tardia, elas podem secretar o ATP sem morte celular. Então eu fico imaginando isso num órgão efetor. Então, vou voltar à No história órgão-alvo, aliás. Hum? Não no órgão efetor, no órgão-alvo, aliás. No órgão-alvo, sim. Eu vou fazer vou apertar a tecla Rev. Um pouquinho. Rewinding. Rewind, o negócio do Panexin One. Então, no órgão-alvo, a gente tem resultados com o Panexin One Knockout, tanto o Global Knockout quanto o T-Specific Knockout no modelo de influenza, no pulmão. E, de fato, no pulmão, Panexin One nas células T não é importante para resposta tanto CD8 quanto CD4. Caraca. Mas Panexin One global é importante para a célula CD4, pelo menos. E o que a gente acredita agora, isso é parte de um outro projeto que eu mandei para o NIH, que a gente está esperando resposta agora, meses a gente vai ver, é que células que estão no pulmão, tipo macrófago, célula epitelial, elas também expressam o Panexin One. E o Panexin One, ela pode mediar o egresso, o efluxo, tanto na célula que está saudável, mas também na célula que está morrendo. E isso é uma coisa que o Cody Ravichandran, que é um pesquisador muito famoso aqui do Washington University em St. Louis, é o cara que me deu o Panexin One Knockout. Ele já célula que está induzindo apoptose, elas também usam o Panexin One para exportar. Então, acho que a gente tem um alvo, o Panexin One talvez ele seja importante em alguns modelos, mas mais nas células que estão morrendo, entendeu? Entendi. Existe o camundongo Panexin One Flox? O Panexin One Flox. Eu tenho o Panexin One Flox, aí eu cruzo com o CMV-CRE para fazer um global, ou com CD4-CRE, ou com CD4-CRE P14 para ter essa LT. Faz as misturas nossas aqui. A Bruna, que era aluna da Regina, né, de mestrado, ela é a técnica do laboratório, ela que comanda essa parte agora, né? Enfim, o que eu ia falar? Mas tem um outro plot twist com relação ao Panexin One, que eu estou preparando um seminário que eu tenho que dar semana que vem, né? Que, voltando ao modelo de LCMV, que é um modelo bem benign, né? Ele não tem muito dano tecidual. O Panexin One na memória para as células sobreviverem, mas também usou o CD4-CRE Panexin One Flox para ver o que acontece na fase efetora, pensando, não vai ter diferença, né? Vai expresso Panexin One, o ATP vindo do dano tecidual, que é verdade. Tem uma diferença brutal. Se você não tem Panexin One nas células T, elas simplesmente não expandem normal para a fase efetora. E isso é uma coisa que a gente está tentando entender. O próximo paper que o nosso laboratório provavelmente vai submeter em algum momento no meio desse ano. Mas o que parece é que as células T elas precisam do Panexin One não só para exportar ATP, mas como um sensor, não mesmo um sensor, mas como uma válvula de escape para coisas ou metabólitos que estão presentes em excesso dentro da célula. Entendi. Isso é uma coisa que fez em metabolomics. Porque Panexin One ele exporta outras coisas que não ATP, né? Até uma vez que eu estava entrevistando para professor, né, para tentar a vaga de professor na Emory University, em Atlanta, né? E uma das coisas que a gente tem em entrevista de professor aqui é o que eles chamam de chalk talk, né? Que é basicamente tem uma lousa aí você tem que escrever o que são os seus projetos nos próximos 5 anos, basicamente. Aí tem a banca
carcam pergunta para cima de você, interrompem, não quer nem saber, né? Teste Sim, de sim. E o John Altman, que é o chefe do Tetramer Core, né? Emory, né? Que é importante, uma pessoa sui generis, digamos assim, uma pessoa interessante. Ele me perguntou a etiologia da palavra panela. A primeira coisa que eu pensei, eu mentalmente falei, que porra de pergunta é essa? Você tá maluco? Mas aí ele voltou, a planeta Terra, e falou, não, o que eu quis dizer é que Panex in one pan significa tudo. E X in one significa conexão. Aí ele voltou a pergunta, quais as outras moléculas que são exportadas pelo Panex in one? Aí eu mentalmente pensei, pô, por que você não perguntou isso antes, pô? Eu não sabia a resposta na época, mas aí um paper de 2020 do Cody Ravichandra mostrou que nas células apoptóticas você tem outras moléculas, outros metabólitos que podem ser exportados para Nexin 1, entre eles intermediários da glicólise. E aí eu falei com ele, eu fui host dele, ele deu uma palestra aqui no Meeting, né? Eu perguntei para ele, você acha que as células saudáveis também exportam outras coisas para Nexin 1? Ele falou, com certeza, a gente está olhando isso para a célula CD4 em asma agora. Aí eu fiz um metabolomics das células saudáveis. E aí a gente acha agora, o que a gente achou agora, esse é resultado novo, eu ainda estou montando a figura, no caso, né? Que quando as células CD8 elas estão na fase efetora, elas tendem a ter mais no sobrenadante lactato do que as células Panexin 1 knockout, que são efetoras. E outras moléculas que são intermediárias, tipo frutose 6-phosphate. Ao mesmo tempo, as células efetoras que não têm Panexin 1 têm um defeito muito grave, tem um defeito muito significativo na glicólise, mas não tem um defeito na respiração mitocondrial. Quando você olha a memória, é exatamente o contrário. Você tem metabólitos que geralmente são da via do TCA, via mitocondrial, que estão mais abundantes no supernadante do Y-type do knockout. A glicólise não é afetada, mas a mitocondrial é afetada no Panexin 1 knockout. Que loucura, tem algum hub acontecendo ali? Tem alguma coisa acontecendo ali que o Panexin 1 está exportando essas moléculas e de alguma forma isso está correlacionado, eu não posso falar que induz, né, nesse momento, para estar correlacionado com a diferença na expressão gênica dessas moléculas, a gente também tem RNA-seq disso, e a diferença da via metabólica usada pelas células T. Então o Panexin 1, ele trabalha junto com o Belo-chat na memória, mas ele faz coisas a mais. Entendi. Isso vai ser basicamente um outro projeto que a gente tem. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma bem longa, e provavelmente context dependent, o órgão-alvo, ele provavelmente vem do tecido, mas o Panexin 1, ele tem papéis que são um pouquinho além do que a gente tem. Ele não é só meramente um exportador de ATP, para a célula sentir o ATP. Entendi. Ela faz coisas... Mas nessa coisa do enfim, mais uma viagem que me ocorreu. Não, é super legal. Mas essa panexina, você falou que o Panexin, então ele altera o metabolismo, mas você acha que ele é uma causa ou uma consequência? Ele exportando as coisas acaba alterando o metabolismo, ou o metabolismo se alterando é que vai acabar fazendo com que... Essa é uma boa pergunta e isso é uma coisa que a gente tem que fazer uma boa cinética para observar. O fato de que o Panexin 1 knockout tem um defeito muito grave na proliferação na fase efetora me faz acreditar que possivelmente a Panexin 1 seja causa, ou uma das causas. Mas nada impede que seja causa e consequência ao mesmo tempo. Porque é um canal que é expresso constitutivamente nas células T. Então, por exemplo, e tem funções diferentes na fase efetora e na fase de memória. Então, é possível que seja causa e consequência. Então, essa é uma coisa que uma coisa que o pessoal do meu laboratório já fez é ativação in vitro dessas células para ver proliferação. Eu preciso pedir para eles fazerem isso com CFSA, Cell Trace Violet, para a gente ver uma cinética 24 horas depois já tem um defeito, 48 horas depois já tem um defeito. Isso é uma coisa que a gente precisa saber, no caso. É uma boa pergunta. Eu não sei se é causa ou consequência. Legal. Se é causa, está errado. Como eu já tive errado muitas vezes. Normal. É normal. E, pô, seria legal você pegar o CFSA e fazer um gate por pico e ver se por pico a expressão da panexina se mantém.
Ó, esse é um problema, porque Pannexin-1 não tem anticorpo bom para citometria. Então, tem que usar Western blot ou, sei lá, qPCR. O Cody Ravichandra, que é agora nosso colaborador, né? Ele tá tentando gerar um reporter para Pannexin-1. Entendi. Talvez demore, mas talvez não demore tanto assim. Eu já falei para ele, já, Paul Deep, me manda aí. Ele tá mandando um outro modelo, já que é um modelo para overexpression no Pannexin-1, mas enfim. Essa é a nossa esperança, ele terminar de gerar esse reporter, porque anticorpo é difícil. Sei como é que é. Sei como é que é. Vou te falar por... Oi. Desculpa, continua. Não, desculpa, eu cortei. É um problema normal desses canais que são a transmembrana, né? Porque os epítopos para o anticorpo monoclonal ligados, não tem muitos no extracel. É o mesmo problema que você tem com o receptor proteína G. Você tem que geralmente fazer intracel, usar anticorpo policlonal, fazer blocking. Tem uma aluna de undergrad, que é uma aluna de graduação, que tem um trabalho fenomenal, que ela conseguiu fazer um modelo para marcar com a adenosine receptor 2A muito bem no nosso laboratório. Talvez eu peça para ela fazer uma tentativa com o Pannexin-1, mas eu suspeito que ela tentou uma vez e falhou. E eu também. Então, eu acho que não vai rolar o anticorpo do Pannexin-1. Mas seria uma coisa boa. No caso, que agora a gente vai fazer é comparar o Y-type com o knockout. Sim, que é o melhor fenômeno. Agora. Não, sabe por que eu falo que eu sei? Cara, eu tenho muitos anos, eu tô tentando... Eu acho super legal o que você trabalha também, porque se a gente for parar a pensar, você, de certa forma, estuda canais iônicos nas células da resposta imune, que é um mundo muito desconhecido há muitos anos, né? Exato. Então, por exemplo, eu lembro de ter lido papers anos atrás, quando eu estava no JP ainda, o macrófago tem um certo potencial de membrana, tem um certo potencial. Claro que não se compara com o neurônio, né? E a gente, por exemplo, eu me interessei e me interesso ainda hoje em estudar canal de glutamato. Então a gente vê NMDA receptor em posto. Oi? Era o projeto do Wesley, cara. Não Exatamente. era? Foi o projeto do Wesley muitos anos, né? E a gente, né, ele e eu, a gente esbarrou muitas vezes nesse mesmo problema que você tem. É um canal transmembrana, esse desgramado ainda do glutamate, esse do NMDA, ele é um heterotetrâmero, na verdade, que ainda a subunidade 1 tem 8 variantes de splicing, cara. Então, assim, isso não tem um anticorpo que presta, entendeu? É complicado. O P2X7 ele tem um pouco de desafio nesse caso. Ele tem alternative splices, bastante no caso, e a gente não conhece ainda quais os problemas de computação. E demorou para a gente ter um knockout que, por exemplo, permita a gente diferenciar a expressão de P2X7 de maneira correta, porque isso é uma coisa... O knockout de P2X7 que a Jackson vende, ele é uma inserção de homicina no exon 13 do gene. E o que acontece é, o pessoal que trabalha na Regina sabe disso. Quando você tem esse knockout, ele impede a expressão da forma funcional do P2X7, mas acho que ele não impede a expressão de todas as outras isoformas que não são funcionais. Que não é o exon 13, ele não pega todos os isoformas. Então, tem um anticorpo monoclonal para P2X7 para citometria. Quando você, especialmente quando você tem a expressão um pouco baixa de P2X7, que é um caso do começo da resposta imune na CD8, se você compara a célula Y-type com a célula P2X7, parece que não tem nada, ou tem muito, muito pouco. Agora, com o Flox, que foi gerado por um outro pesquisador, George Haskell, em Rutgers, esse ele faz o target no exon 2. O exon 2 é comum a todos, e aí funciona direitinho, né? Entendi. A diferença um pouco melhor. Mas esse é só um exemplo, nada comparado com o receptor de glutamato. Né? O P2X7, ao menos, ele é um homotrímero, né? Não é um heterotetra. Então. Mas é super legal, eu acho que é legal esse assunto que você trabalha e eu acho que isso tem um potencial translacional muito grande, porque apesar da complexidade de se estudar o receptor em si, a partir do momento que você entende o fenômeno, para criar drogas, né? Hoje você tem até plataformas de bioinformática aí que pode screenar micromoléculas, microligantes
que podem tentar impedir o funcionamento aí Não, e então, talvez até chegar para o tratamento de alguma doença, seja ela qual for, né? esse é um dos dois objetivos que eu tenho, é um dos dois motivos pelo qual eu vim para Mayo Clinic, né? Eu tive outra oferta de uma universidade, mas eu queria estar num lugar que ofereça mais a oportunidade translacional. Estou escrevendo um IRB agora, um projeto para conseguir trabalhar com saúde humana. A primeira coisa que eu quero ver é correlação de P2X7 e cânceres na célula C. Certo. Porque a primeira coisa que eu quero entender é se o P2X7, a expressão do P2X7 pode ser usada como um biomarker. Essa é a Aham. primeira. A segunda coisa é produzir nanoanticorpos que bloqueiam que ativem o P2X7. Já tem um pessoal na Alemanha que fez isso e tem a patente, mas eu quero produzir um in-house aqui. Show. Show de bola. E o Clinic ela oferece muita possibilidade nesse caso, porque é o maior hospital dos Estados Unidos, né? Aqui no Claro. Arizona e tem os 3 sites, né? Que é Minnesota e Jacksonville, Flórida, né? Que é o maior hospital dos Estados Unidos. Tem um biobanco de amostras gigantesco, é muito fácil de conseguir. Eu Imagina. tenho uma colaboração, só preciso terminar de escrever o IRB, que tenho coragem, porque eu nunca escrevi isso na minha vida, então eu não tenho ideia. Mas esse é um dos motivos que eu vim pelo qual eu vim para Mayo Clinic. Obviamente, eu ainda sou um pesquisador básico, né? Eu biólogo, né? Eu faço pesquisa, eu sou curioso, né? Então, eu sempre vou ter esse lado, né, no laboratório. Claro, claro. Mas a pesquisa básica ela vai se tornar eventualmente pesquisa aplicada, certo? Sim, isso é uma coisa que o NIH aqui nos Estados Unidos, ele oficialmente, ao menos, ele já reconhece. Porque, teoricamente, quando você escreve um grant para o NIH, você precisa justificar a importância da pesquisa Translacional. translacional. Mas agora tem uma nova diretriz falando que uma das importâncias é pesquisa básica, discovery-based science, é importante para futuras descobertas. Então, tirando um pouquinho mais do peso das nossas costas, falando, pô, a gente faz pesquisa básica, é importante, entendeu? Claro. Então, essa é uma nova diretriz do NIH que ajuda nesse caso, pelo menos oficialmente. Claro que entre a diretriz oficial e o que o reviewer faz ou fala, Lógico. é uma diferença, Tem entendeu? uma diferença. Eles falam, mano, eles falam para os reviewers fazer muita coisa. E eu vou ser reviewer em outubro, vou ver como é que funciona. Show, show. Henrique, que legal, cara. Aproveitando esse finalzinho aí, saindo já um pouco da ciência, já que você entrou nesse assunto da realidade de fazer ciência, fala um pouco para nós aí como é que é. Sei que não dá para falar nesses 5 minutos finais aí, mas se fosse para falar assim, o lado que é super positivo e o lado que não quero que você fale super negativo, porque eu não quero ouvir, lógico, não é esse o objetivo, mas você falar assim, qual que é o lado que é mais, poxa, isso é legal, isso é pra caramba, ou tu tem o outro lado que você fala, pô, isso aqui é um pouco mais pesado de lidar, enfim. Acho que o lado mais legal de fazer pesquisa com um PI, como um professor aqui nos Estados Unidos, é a possibilidade de você fazer interação com outros pesquisadores é muito mais ampla e é muito mais rápido também. Por exemplo, em 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu tenho colaboração com 10 diferentes pesquisadores já. Legal. Uma coisa como professor ajuda muito. E também a outra coisa que eu acho muito positiva é eu gosto muito de ensinar. Eu achava que eu não gostava. Eu não tinha paciência quando era mais novo. Agora acho que eu tenho mais paciência. Né? Problema, enfim. Geralmente é o contrário, viu, Henrique? Agora parece que eu tenho mais paciência. Não sei porquê. Enfim, eu gosto de ensinar. Eu gosto de ver o pessoal aprendendo. Às vezes eu vejo o pessoal cometendo erros no laboratório. Pô, tudo bem. Eu já cometi esses erros antes. Então, é legal liderar por exemplo, de certa forma. Eu gosto disso. Né? Uma Legal. coisa que a Mayo Clinic ela incentiva bastante, porque eles não são uma universidade, então eles querem ampliar essa parte de educação bastante. Então, tem muita oportunidade. Por exemplo, eu sou diretor do curso de Imunologia Básica para graduação já agora. Legal, mano. Trabalho, mas é legal, é maneiro. E esses são os lados positivos que eu acho, assim. O lado negativo é o fato de você ter muita gente fazendo pesquisa aqui. E isso é uma coisa que faz a sua vida como pesquisador ser um hamster correndo numa roda, entendeu? Que você sempre tem que procurar escrever 3 ciclos
aplicação de grants no NIH por ano, né? Um em outubro, um em fevereiro, um em junho. Então você tem que escrever toda hora, porque como tem muita gente tentando ao mesmo tempo os auxílios de pesquisa regular, tem dinheiro, mas é mais ou menos a mesma coisa que no Brasil. Né? Você tem que escrever várias vezes até que você conseguir, entendeu? Entendi. Mas isso é um problema porque a pressão aqui é maior, né? Porque aqui você, Claro. mesmo como professor, você tem tenure track. Você precisa ter os grants, você precisa ter publicações, porque senão vai ter um momento que você vai acabar sendo demitido, se você não tem nada. É muito difícil você ser demitido, a não ser que você esteja nos lugares que são extremamente competitivos, tipo Harvard, né? Mas você sempre acaba tendo esse feeling que você está correndo você é um hamster correndo numa roda. E isso é uma coisa que, infelizmente, é uma lição para o pessoal mais novo. Que, pô, é difícil quando você é aluno de doutorado? É difícil quando você é postdoc? É difícil quando você é professor? É difícil quando você é professor mais velho? Infelizmente, vai ser mais fácil quando a gente é um dos problemas do nosso campo. Assim, infelizmente, a gente deveria ter mais dinheiro. Mesmo aqui nos Estados Unidos, que tem uma quantidade razoável de dinheiro, valeria a pena ter mais investimento. Mas isso é uma coisa que está fora do nosso controle. Então, Lógico. correndo na roda. Né? Lógico. Você aprende a conviver com isso, né? E uma coisa boa a minha esposa ela não trabalha com ciência, né? E é uma coisa boa para mim, pelo menos porque me dá perspectiva, né? Isso me ajudou muito. Porque acho que um dos motivos que eu sou mais paciente agora é que eu tenho um pouco mais de perspectiva de vida, né? Que, pô, não é tudo, entendeu? Não é morrer. Lógico, concordo totalmente. E você não precisa se matar também. É importante você... Isso é uma coisa que, infelizmente, eu aprendi por minha própria lição, entendeu? Eu era daquele que trabalhava 100 horas por semana, 200 horas é impossível, mas enfim, 100 horas por semana até o momento que eu tive uma pedra na vesícula. Eu tive que, peraí, pera lá, né? Eu tenho que me cuidar mais, né? Eu ainda tenho que me cuidar mais, na verdade, mas acho que isso é uma única coisa que eu acho que é mais negativa, que é o fato que você essa pressão, mas é normal. Né? Com certeza, Henrique. Eu entendo. Eu acho que assim super. É um mundo super competitivo da ciência nos Estados Unidos. Você está num dos lugares mais importantes do mundo fazendo ciência, tanto não só para estar nos Estados Unidos, mas mesmo na Mayo Clinic, é um dos top de fazer ciência no mundo. Isso é inquestionável. E não dá para estar num lugar desse tendo uma estabilidade onde você não precisa entregar nada, né? E a roda está rodando, né? Se você não estivesse aí, tinha mais 350 que queriam estar no seu lugar. É essa mentalidade mesmo. É a mentalidade que é competição feroz. É Thunderdome, né? Então. Duas pessoas é assim. Ainda assim, é colaborativo. Então, mas enfim, é competitivo. Você tem que entregar. Enfim, isso é uma coisa que... É pesado, mas ao mesmo tempo, é claro que não é o panorama ideal, apesar de que o tenure, né, o assistant é 5 anos pelo menos, né? O primeiro round, digamos assim, é 5 anos, depois... Entre 5 e 7. 5 a 7 anos, né? Então você tem ali, você tem estrutura, você tem grant, você gosta do que faz. Eu acho que é a receita perfeita para dar certo, né? Trabalhar bastante, você gosta, vai, o negócio vai. Claro que às vezes é meio brutal, mas enfim, né? O contraponto que eu sempre falo, Henrique, aqui com as outras pessoas, é assim, é uma crítica que eu faço ao nosso sistema, que é o outro lado extremo da história, né? Onde quem não entrega nada tem tenure. Tá lá, casado com emprego, né? E eu falo mesmo, não tenho problema nenhum de falar, e falo mesmo. Isso não pode acontecer, né? Você está numa universidade pública, casado com emprego, sem ter um mínimo de cobrança para entregar um mínimo, né? Então, é claro que é o outro lado da história, né? E os dois são complicados. Qual que seria o ideal? O ideal era ter um meio termo, entendeu? Onde é que você não precisasse se matar tanto, mas se tivesse um mínimo que você tem que entregar. Tem que entregar. Não dá para ficar casado com emprego sem fazer nada, mas... O ideal é um problema sério que a gente tem, você sabe bem disso.
Não, eu sei, lógico que eu sei. Eu fiquei bom tempo, eu sei todas as novelas da Imuno, mas isso é outra história, mas a gente não deveria falar isso em público, né? Não me incrimine, mas são novelas e mais novelas da universidade, eu Da diria, da universidade. universidade em geral. É, A universidade, né, ela precisa ser revista em vários aspectos, em vários aspectos. Isso precisa ser feito, é precisa uma coisa, mudar, né? uma coisa que eu gostaria de ver no Brasil é um sistema de incentivo. Tipo, você não necessariamente precisaria, sei lá, cortar o pessoal que já está lá. Eu acho que talvez seja uma coisa muito difícil de fazer, mas um sistema de incentivo para o pessoal que quer fazer mais, entendeu? Eu Sim. acho que isso seria o ideal, né? Mas obviamente isso também envolveria ter mais investimento em ciência, mas aí a gente entra É. em um Isso outro foge do universo, nosso controle, né? fora do Uma nosso. das coisas que seria simples, por exemplo, eu acho, se você não faz muita pesquisa, vai dar mais aula. Ou vai fazer mais extensão, entendeu? Separa a carga horária da universidade. Mas, enfim, isso aí daria mais 10 horas de discussão, né, Henrique? Então, esse é o complicado. É, Henrique, a gente passou um pouquinho do tempo aí, claro que com certeza isso é um reflexo do quão legal foi a nossa conversa. que Queria bom. terminar te agradecendo, foi super legal discutir um pouquinho aí sua carreira. Acho o seu Não, trabalho super legais, como eu já falei. E deixa esse finalzinho aí para você falar o que você quiser. Agradecer o convite, pô, super legal. Eu nunca tinha feito nada de live no Instagram. Eu uso o Instagram para ver foto de animalzinho, né, basicamente, né? Faço muita coisa mais. Mas super legal ver você de novo, falar sobre ciência, um papo super maneiro, deu até umas ideias boas para mim. E ver o pessoal no chat que eu conheço, o pessoal que já vai vir para cá, a Bruna estava no chat, ela trabalha comigo, né? O Igor vai vir para cá também. Ver um pessoal que eu conhecia de antes, eu estou vendo a Jéssica também, a Carvalho, que ela foi meio que uma técnica da Regina há muito tempo atrás, super gente boa. Legal. E, pô, foi super legal o papo e de resto, falar pro pessoal que é difícil, mas é legal fazer ciência. Não se desencorajem. Às vezes, eu acho que a maior lição do que eu tenho feito na minha carreira é não se desencorajem se tem um resultado que você não se espera. Se você faz um experimento e você tem os controles corretos, o resultado é o resultado e isso pode ser muito interessante. Às vezes o que você pensa não é necessariamente o que vai ser, entendeu? E isso vai ser legal. Acho que manter a mente aberta. E perseverança. Com E certeza. perseverança. Henrique, brigadão de novo, foi super legal. Tenho certeza que a galera que assistiu a gente aqui... Bom, isso vai ficar gravado no Instagram, ad eterno, para quem quiser assistir também. Tenho certeza que logo mais aí a gente vai ter um feedback super, super positivo desse nosso bate-papo. Beleza? Beleza. Sucesso para você aí com os seus grants da NIH, sucesso com a sua linha de pesquisa. Espero que você publique outros natures aí para a gente degustar daqui do Brasil. Veremos. Nature é meio sorte, mas a gente vê. Sorte nada, sorte nada. Beleza, Henrique, um abração. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Até quarta-feira que vem com mais Imuno Live. Tchau, Um abraço. gente. Valeu.